I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Oh baby, I'm right here. I'll hold you when things go wrong. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Oh baby, I'm right here. A gente vai começar aplicando o corretivo Vanilla da Maquier por toda a pálpebra móvel e fixa. Vocês sabem que eu já uso ele como fixador de sombras. Depois de aplicar, eu estou usando esse pincelzinho da Maria Margarida. Depois de aplicar, é só selar com pó translúcido, esse pó translúcido da Mary Kay. E essas esponjinhas são excelentes para fazer esse serviço, já que elas compactam bastante o corretivo. Vamos iniciar o esfumado com a sombra linho opaco da Contém 1 grama e o pincel 140. Esse pincel é de cerdas naturais, ele é bem fofo. Eu inicio esse esfumado em movimentos circulares, ali concentrando sempre no canto externo. E vou subindo em direção ao côncavo, tá? Mas sem passar muito desse meio aí, porque esse esfumado tem que ficar mais concentrado nesse canto externo, tá? Eu vou mostrar para vocês aí a altura que o esfumado deve ir e o limite ali no meio que ele deve chegar. E continuo esfumando em movimentos circulares até chegar na cor que eu quero. Como é uma sombra mais clarinha, você precisa fazer mais aplicações até pegar bem a tonalidade do que você está vendo na embalagem. Agora a gente vai passar para a segunda sombra, a Tooth Candy opaco, da Contém 1 grama também, e o pincel 135. E agora a gente vai fazer um esfumadinho um pouco abaixo do que a gente fez antes. Esse primeiro foi até em cima, como eu estou mostrando, e esse segundo vai ser mais ou menos nessa área aí menor, um pouco abaixo. Também em movimentos circulares, sempre lembrando, em movimentos circulares tem que concentrar um pouco abaixo da sombra que eu apliquei primeiro. Tem que concentrar no canto externo, não invadir muito ali, não passar do meio. Sempre tenho isso em mente que vai dar tudo certo. Estou reaplicando também, como eu falei, se você achar que tem necessidade, pode reaplicar a sombra. Aplico novamente. E depois de ter a concentração que eu quero, eu volto com o pincel da primeira sombra. E esse pincel sempre é o pincel da sombra anterior, que tira a marcação da sombra que você aplicou por último. Se é que vocês me entendem. Eu apliquei a segunda sombra, voltei com o pincel da primeira. Eu tiro a marcação ali do canto externo e também do meio. Sempre em movimentos circulares, e de vai e vem e muito leve, tá? Você tem que ter a mão bem leve para que não crie marcações. Agora com essa sombra Golden Vanilla, que é da Mary Kay, uma sombrazinha nude, você pode usar qualquer uma, e esse pincel do kit de pincéis profissionais Ovone, e vou depositando do início da pálpebra, ali subindo em direção às outras sombras que a gente já esfumou. Essa sombra chega mesmo bem próximo da sobrancelha, e realmente é essa a intenção, que toda essa área do canto interno até o encontro dessas outras sombras seja totalmente preenchida por uma camada de uma sombra mais nude. Uma sombra rosa bem clarinha também, mais tom de pele, ficaria muito bonito nesse estilo de esfumado. Depende do que você quer, do gosto que você tem. Eu tiro a marcaçãozinha ali do início com um pincel limpo. E agora eu pego também o iluminador The Balm, o Mary Lou The Balm, e vou depositando por cima dessa primeira sombra que a gente fez. Que a gente aplicou, a gente criou uma camada, né, com uma sombra nude, e depois eu venho colocando esse iluminador por cima, só para deixar essa região mais acetinada, e faço o mesmo processo, pego um pincel limpo e tiro a marcaçãozinha ali. E agora com a sombra marrom camurça e o pincel 136, a gente vai reforçar esse canto externo, colocando mais cor, e ela fica mais concentrada ali bem próximo da raiz dos cílios. Tá? Para já criar esse canto externo mais escuro, a gente foi com a primeira sombra, a segunda sombra que foi a Tooth Candy opaco e agora o marrom camurça, porque essa sombra é a anterior ao preto. Concentro bastante cor para depois voltar com o pincel da sombra anterior, tirando as marcações. Deposita bastante mesmo e depois vem esfumando em movimentos circulares. Você não precisa aplicar esfumando. Vai meio que depositando e só esfuma as bordas, como eu estou fazendo agora com a sombra anterior, no caso a Tooth Candy opaco. Delineador 77 da Inglot e um pincel chanfrado, você pode usar qualquer um, pode usar aquele pincelzinho fino, o que você achar melhor e tiver mais facilidade. Eu começo fazendo um traço fino, bem na base dos cílios, e depois eu vou engrossando aos pouquinhos, vou dando acabamento, para não ficar exagerado demais, para mim não correr o risco de errar. Começo fino e depois vou engrossando à medida que eu acho necessário. Vou olhando de frente, né, no espelho, e vou vendo se eu quero mais grossinho, em direção mais
ao canto externo, ou se quero só aquela base fininha, se tá bom ou se não tá. Depois de fazer a aplicação do delineador em gel, eu venho com o pincel lápis fazendo o borrãozinho ali no final, já pra gente começar o acabamento com a sombra preta. Eu vou usar a Blackout da Urban Decay, aplicando com esse pincel réplica do E36 da Sigma. Vou depositando bastante a sombra preta, bastante mesmo até sumir esse delineador, tampar, né, esconder esse delineador, esse final dele. Pego agora o pincel 132 da Diamond Cup e vou esfumando as bordinhas desse preto. Eu não estou usando o pincel do marrom camurça, tá? Eu estou esfumando com o 132. E agora eu tirei uma sujeirinha aí que ficou, gente, isso é uma ótima dica. É um cotonete seco para você tirar borrãozinho de delineador, de máscara de cílios, porque sai muito fácil. Tô com a sombra Tooth Candy opaco aplicando aí por cima, para trazer, né, aquele efeito que a gente esfuma, esfuma, esfuma e vai saindo um pouco das outras sombras, então você tem que devolver essa cor. Estou esfumando com o 132 um pouco mais o preto, e se eu quiser, eu volto novamente com o pincel das outras sombras para dar acabamento e elas se mesclarem, ficar um esfumado bem bonito. Esfumo novamente as bordas para certificar de que está tudo bem misturado. E agora com o Shard de War e o glitter 226 Violeta Iris da Bitarra, eu vou fazer a aplicação. Olha só como ele é bem fininho. Eu só dou uma borrifada e já venho com um pincelzinho de cerdas naturais, colocando esse glitter sobre a pálpebra. Esse pincel de cerdas naturais é muito bom para isso, porque você não precisa apertar tanto na pálpebra e não fica aquele glitter chapado assim. Fica bem espalhadinho. O delineador que eu estou usando para cobrir o delineador em gel é o da Natura Aquarela. Ele é bem pretinho. A única coisa chata é que ele não é a prova d'água, gente. Mas ele é bem pretinho, se você quiser usar até para uso profissional, ele serve. É só não passar ali no cantinho interno, onde tem um pouco mais de lágrima, né? Onde tem mais contato. Estou esfumando aí rente aos cílios inferiores com aquela sombra Tooth Candy opaco, a nossa segunda sombra que a gente usou. Do canto externo ao cantinho interno. Estou com esse pincelzinho lápis aí, só dando acabamento mesmo, é a mesma sombra, só venho esfumando. Coloco um pouquinho dessa sombra que a gente usou em cima, a Golden Vanilla da Mary Kay, bem no canto interno também, para dar continuidade ali nessa corzinha clara. E aplico a sombra Blackout rente aos cílios inferiores antes de eu passar delineador na linha d'água. Isso é opcional, se você quiser passar um delineador nude, ou um lápis branco na linha d'água, tudo bem. Ou até se não quiser colocar esse esfumadinho preto rente aos cílios inferiores, você pode só fazer um esfumadinho marrom ali e passar máscara de cílios. Como eu sempre falo aqui, isso é muito de gosto de cada um. Tem gente que gosta de um olho mais marcante, outro gosta de um olho mais delicado, ou a pessoa tem olho grande, ou tem olho pequeno, depende do que você precisa, tá? Tô colocando o mesmo glitter que eu usei na pálpebra, ali no cantinho interno, para dar um brilho um pouco maior, né? E máscara de cílios, a Turbo 5.0 da Eudora, nos cílios superiores ali para grudar os naturais nos postiços, e também nos cílios inferiores para abrir um pouco mais o olhar e dar acabamento mesmo nesse olho, né? Então é isso, meninas, o vídeo chegou ao final, espero que tenham gostado da maquiagem. O batom que eu usei foi o Alexandra Romanov da Liz Branquela. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!